Queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite a todos nós, do plano material e do plano espiritual, todos que estão acompanhando este estudo, o qual nós pretendemos fundamentar nas obras da codificação, o tema expiações coletivas, para que nós possamos formar uma base à compreensão da defesa dessa tese, que foi trazida por Kardec em uma publicação na Revista Espírita e também na obra A Gênese. Nós devemos iniciar falando um pouco a respeito dessas leis divinas e da lei principal, aquela lei que afeta todos nós, a soberana lei de causa e efeito, porque todo o ensino a respeito das expiações coletivas está fundamentado nesta lei, a lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, porque ensina-nos a doutrina espírita que nada acontece por acaso no universo. Há um encadeamento de acontecimentos que são regidos por leis naturais que correlacionam causas aos respectivos efeitos. Então, essa aleatoriedade dos eventos é interessante porque esse acaso que não existe, há um pensador francês chamado Théophile Gautier, nos perdoe se a pronúncia estiver errada, que ele trouxe um pensamento muito interessante. Ele disse assim: o acaso é talvez o pseudônimo que Deus usa quando não quer assinar as suas obras. Ou seja, ele quis dizer que Deus está sempre por detrás daquilo que nós julgamos muitas vezes que é a obra do azar, que é a obra do acaso. Então nós vamos compreender isso melhor graças aos fundamentos trazidos, nos livros espíritas. As nossas vidas, como parte integrante da obra da criação, estão sujeitas igualmente a esse princípio, causa e efeito, ação e reação. Interessante porque quando nós estudamos na escola a física, nós aprendemos a lei de ação e reação, que é um princípio que relaciona forças de interação entre corpos. E diz que toda força de ação, para toda força de ação existe uma força de reação que possui o mesmo módulo, a mesma direção, mas no sentido contrário. Mas na lei de Deus, sob a ótica espírita, essa lei de ação e reação ela se refere às consequências morais sobre as ações dos espíritos, melhor dizendo, nos dois planos da vida, o plano material e o plano espiritual, para as quais serão considerados diversos fatores que poderão intensificar ou atenuar a reparação, que é a reação. Então, no caso da lei de Deus, há o atenuante, ou seja, a ação ocorre, a reação pode ser igual, maior ou menor, a depender de fatores que vão ser do uso do livre-arbítrio do espírito que promoveu a ação, não é? Então nós vamos incluir nos conceitos que nós vamos apresentar não apenas as ações individuais dos espíritos, mas também as ações coletivas, que é o que se trata, o assunto que nós vamos abordar hoje. Mas voltando à lei de causa e efeito, nós podemos dizer que nós possuímos o livre-arbítrio, e com o livre-arbítrio nós podemos optar por tomar decisões e usufruir de uma liberdade relativa que nós houvermos conquistado. Os nossos atos, sejam eles bons ou maus, eles constituem, digamos assim, a semeadura das nossas vidas, as sementes que nós plantamos. E o produto, ou os produtos da colheita, vão estar submetidos à lei de justiça, amor e caridade divinas,
que vão refletir com exatidão o tipo de semente que foi plantado antes por nós. Importante dizer que o bem que nós praticamos vai resultar em libertação, ao passo que o mal em aprisionamento. E o livre-arbítrio? O dicionário traz que livre-arbítrio é a oportunidade ou possibilidade de tomar decisões por vontade própria, seguindo o próprio discernimento e não se pautando numa razão, num motivo ou numa causa pré-estabelecida. Então o homem não é, isso é importante salientar, o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que ele pratica não foram previamente determinados. Os crimes que o homem comete não resultam de uma sentença do destino. O homem pode, seja por prova ou expiação, e aí nós vamos explicar. Prova é aquilo que tem a ver com o futuro e expiação é o que tem a ver com o passado. Ou seja, nós expiamos faltas cometidas e somos colocados à prova, às vezes com dificuldades, obstáculos que não têm nada a ver com o nosso passado. Então, normalmente, quando nós falamos em prova, nós nos remetemos ao mérito, ao futuro. E expiação é aquilo que estamos reparando das faltas cometidas outrora. Então, dizíamos que o homem pode, por prova ou expiação, escolher, por exemplo, uma existência, quando ele vai reencarnar, em que ele seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde ele se acha colocado, ou quer pelas circunstâncias que sobrevenham. Mas ele vai ser sempre livre para agir ou não agir. Aí entra o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio existe para ele quando no estado de espírito, ao fazer, por exemplo, a escolha da existência e das provas a que vai ser submetido. Para quando encarnado, ele ter a faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente que ser submetidos nas nossas experiências durante as nossas vidas. Então, cabe à nossa educação combater as más tendências. Então, de acordo com a doutrina espírita, não há um arrastamento irresistível ao mal. O homem pode sempre cerrar os ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo e que vai tentar induzi-lo ao mal. Como pode cerrá-los também, cerrar os seus ouvidos à voz material daquele que lhe fale ostensivamente. Ele deixa, então, de ser uma simples máquina, um robô, atuando por efeito de uma impulsão independente da sua própria vontade. A vontade é soberana para o espírito. Ele passa, então, pelo crivo de ser um ente racional que ouve, julga, escolhe livremente entre, por exemplo, dois conselhos distintos. O espírito Emmanuel, falando a respeito da lei de causa e efeito, ele nos recorda o seguinte: os princípios de causa e efeito dispõem da sua própria penalogia ante a divina justiça. Cada qual de nós traz em si e consigo os resultados das suas próprias ações. Ninguém foge às leis que asseguram a harmonia do universo. Então, plantamos, haveremos de colher. Plantamos o bem, haveremos de colher coisas boas. Plantamos o mal, seja de propósito ou por ignorância, temos de arcar com o resultado da maldade que nós praticamos. Então, segundo o entendimento espírita, a lei de causa e efeito se refere, portanto, à manifestação da justiça divina, da bondade, da misericórdia de Deus, para a necessidade de evolução do ser humano, para que ele possa reparar os erros cometidos decorrentes dessas infrações que ele comete contra a lei de liberdade que lhe é dada. Na obra Ação e Reação do espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier,
nós encontramos alguns pensamentos interessantes. Por exemplo, está dito que os nossos atos tecem asas de libertação ou de algemas de cativeiro, para a nossa vitória ou para a nossa perda. O ato pode nos levar à liberdade ou à prisão. Ninguém avança para a frente sem pagar as dívidas que contraiu. É outra frase que está lá no livro Ação e Reação. Após conquistarmos a coroa da razão, de tudo se nos pedirá contas no momento oportuno, mesmo porque não há progresso sem justiça na aferição dos valores. Tudo o que somos e tudo o que temos é por empréstimo de Deus, e todo aquele que comete o mal, ele se torna escravo do mal. Para sanar o mal, é imprescindível sofrer a purgação que o extirpa. Por isso que se torna escravo, né? Porque vai ter que passar um tempo expurgando, extirpando o mal que cometeu, reparando, como dissemos, né? Então estávamos dizendo que nós estamos todos no presente construindo o nosso futuro e, ao mesmo tempo, estamos envolvidos com as nossas ações e consequências do passado espiritual. Portanto, os infortúnios que nos encontramos sujeitos, eles se originam ou de causas precedentes na vida atual, que nós estamos no momento, quanto de vidas pregressas, porque o espírito não vai jamais escapar às consequências de suas faltas. Não existe crime que fique às ocultas. E para que o homem compreenda o resultado de suas atitudes em existências anteriores, ele pode até tomar como referência as suas próprias tendências, as provas que ele se acha submetido, as suas limitações físicas, por exemplo, as suas limitações morais e espirituais, as oportunidades que surgem no caminho, tudo isso vai dar pista do que ele foi. Então, isso tudo é importante, assim como nós dizemos também que quando nós estamos no campo espiritual desencarnados, nós também não fugimos à lei de causa e efeito. Muito bem, Kardec ele deixou registrado na obra O Céu e o Inferno o seguinte pensamento, no Código Penal da Vida Futura, que é no capítulo 7, no parágrafo número 8. Ele escreveu assim: sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga, e se não for nessa existência, vai ser na existência seguinte ou nas existências seguintes, posteriores. Porque isso é uma frase importante dentro do preceito que nós vamos falar aqui das expiações coletivas. Todas as existências são solidárias entre si, ou seja, há um encadeamento entre as nossas existências, tanto individual ou coletivamente, em relação às nossas ações no bem e no mal. Ora, diante das leis divinas, todos os homens são iguais. A diversidade dos instintos, das aptidões intelectuais ou morais, elas resultam das vivências, das experiências e das habilidades conquistadas ao longo do tempo através das inumeráveis reencarnações. Quando nós usamos mal o livre-arbítrio, suprimindo a liberdade dos nossos semelhantes, impondo violência com as nossas ideias, prejudicando sobremaneira o nosso próximo, aí nós vamos nos situando contrários às leis naturais, à lei de Deus, e passamos a ser catalogados pelas leis divinas, nós como réus confessos, trazendo inscritas as sentenças
que nós estamos sendo submetidos na própria consciência, vivenciando, então, já um imenso sofrimento interior. Então, nos domínios espirituais, por exemplo, nós somos invadidos pelo remorso, pela falta de noção do tempo que as penas vão durar. Então, tudo isso vai fazer parte da expiação que o espírito se verá submetido mediante as imperfeições, né, que ele se sujeitar e as ações no mal que ele praticar. Quando ele, então, comete transgressão, quando nós cometemos as transgressões, nós temos um tribunal na nossa própria consciência e vamos penetrar, muitas vezes, o plano espiritual como algozes. E aí precisamos passar uma temporada no campo espiritual expiando nossas faltas e, muitas vezes, trazendo novamente aqui para a carne a continuidade das nossas reparações. Jesus deixou registrado, né, no Sermão do Monte, Mateus 5,26, em verdade te digo, que não sairás da prisão enquanto não pagares o último centavo, que é justamente a prisão do corpo físico. São as inumeráveis reencarnações em mundos materiais, em mundos atrasados, que é o que nós estamos nos sujeitando. A ação do resgate, ela pode ser individual ou coletiva, porque se o mal é praticado coletivamente, se existe um conluio com outras pessoas, então a liquidação dos débitos também vai acontecer com a presença de todos os protagonistas envolvidos. É assim que a doutrina espírita compreende a expiação coletiva. No livro A Gênese, no capítulo 18, item 2, Kardec deixou registrado assim: a humanidade é um ser coletivo, em quem se operam as mesmas revoluções morais por que passa todo o ser individual, com a diferença de que umas se realizam de ano em ano e as outras de século em século. Acompanhe-se a humanidade em suas evoluções através dos tempos e ver-se-á a vida das diversas raças marcadas por períodos que dão a cada época uma fisionomia especial. Então, Kardec, no livro A Gênese, mas ele já tinha explicado isso antes na Revista Espírita, que nós vamos abordar em seguida, ele começa a tratar a questão das expiações individuais, pela lei de causa e efeito, e as ações coletivas. Como ele afirmou aqui, uma vai sendo tratada independente da outra. Às vezes, de ano em ano, as questões individuais e de século em século as coletivas, porque são gerações. Então, o Espiritismo, ele explica com muita perfeição a causa dos sofrimentos individuais, como consequência das faltas cometidas na existência precedente, como expiação do passado, por exemplo, mas nesse caso está explicando que cada um é responsável pelas próprias faltas. Mas como explicar satisfatoriamente as desgraças coletivas que atingem aglomerações de indivíduos, às vezes atingem uma família inteira, uma cidade, uma nação, uma raça, que abatem muitas vezes, né, essas desgraças sobre os bons e sobre os maus, sobre os culpados, mas também sobre os inocentes. Então o Espiritismo vem nos ajudar a compreender como que isso acontece. E uma coisa fantástica, Kardec registrou na Revista Espírita, publicada em outubro de 1869, foi a mensagem do espírito Clélie du Plantier. E ele explica todo esse processo das expiações coletivas. Então nós vamos ler aqui alguns trechos dos pensamentos que esse espírito deixou registrado. Então ele disse assim, que podemos aplicar sem medo de errar as leis que regem o indivíduo, aplicá-la também à família, à nação, às raças, ao conjunto dos habitantes do mundo,
que formam as individualidades que ele chama de individualidades coletivas. Há as faltas do indivíduo, as faltas da família, da nação, e cada uma delas vai ter a sua expiação devido à mesma lei, que é a lei de Deus, a lei de causa e efeito. Todo mal terá de ser reparado, mas a grande novidade para nós, digamos assim, ou que melhor explica essa situação, é que muitas vezes os crimes eles são cometidos individualmente ou solidariamente em grupo, e as expiações elas acontecem independentes uma da outra. Então as expiações muitas vezes elas não suprimem uma expiação individual, ela não suprime a expiação coletiva e vice-versa. Então, por exemplo, toda pessoa é um indivíduo em si mesmo e também é um membro da família, também é um cidadão. Então, essa pessoa, esse espírito encarnado, por exemplo, ele pode ser, como indivíduo, um criminoso ou um virtuoso, mas ele pode ser um bom indivíduo numa situação e um mau indivíduo em outro. Por exemplo, ele pode ser um pai de família exemplar, virtuoso, mas ao mesmo tempo ser um criminoso como cidadão. Ou o inverso. Por isso é que nós devemos entender que muitas vezes pessoas que parecem inocentes hoje e estão padecendo por certas situações, elas podem ter participado de crimes cometidos em coletividade no passado, ou a situação inversa. Então há as faltas do indivíduo e há as faltas do cidadão. A expiação de uma não isenta a expiação das outras, porque toda dívida tem que ser paga até a última moeda. As virtudes da vida privada diferem das virtudes da vida pública. Então, como dissemos, uma pessoa que é excelente cidadão, ele pode ser um péssimo pai de família. O outro que é um bom pai de família, probo, honesto nos seus negócios, ele pode ser um mau cidadão. Ele pode ter soprado o fogo da discórdia, ele pode ter oprimido o fraco, manchado as mãos em crimes contra a sua civilização. Então, por isso, as faltas coletivas são expiadas coletivamente pelos indivíduos que concorreram para aquelas faltas, os quais se encontram de novo reunidos, isso aqui é interessante, para sofrerem juntos a sua penalidade, ou para terem ensejo de reparar o mal que praticaram, demonstrando devotamento à causa pública ou à família, né, assistindo aqueles que outrora eles maltrataram. Por isso existe essa solidariedade, né, do laço social. Essa solidariedade não é só com o presente, ela vem desde o passado e visa também o futuro, porque as mesmas individualidades se reúnem e se reunirão para subirem juntas a escala do progresso, se auxiliando mutuamente. Por isso que o Espiritismo faz ser compreensível por meio dessa lei maravilhosa e equitativa da reencarnação e da continuidade das relações entre os seres, não é? Kardec, ele aproveita o registro deixado por esse espírito, que tem esse nome francês aí complicado, né? Kardec faz os seus próprios comentários. Ele diz o seguinte: essa lei mostra a precisa solidariedade existente entre os seres e entre as gerações. Então nós não estamos tratando mais apenas de indivíduos, mas de coletividades. E por isso que há necessidade desse retorno dessas coletividades para poder ocorrer as reparações coletivas. É interessante que o Kardec começa a falar, por exemplo, do povo francês. Ele diz o seguinte: os franceses de hoje são, pois,
os do século passado, está na Revista Espírita, os da Idade Média, os dos tempos druídicos, dos druidas, né? Os que submeteram outros povos e que trabalharam pela emancipação deles, que se encontram na França transformada. Ele estava falando do país dele, mas nós podemos, logicamente, estender o conceito para qualquer grupo, qualquer civilização, qualquer nação. Aí falando da França transformada, onde uns espiam na humilhação o seu orgulho de raça e onde outros gozam o fruto dos seus labores. Quando se pensa em todos os abusos de poder, em todas as injustiças que se cometiam com desprezo dos mais sagrados direitos, quem pode estar certo de não haver participado mais ou menos de tudo isso e admirar-se de assistir a grandes e terríveis expiações coletivas? Olha só, meus irmãos, minhas irmãs, esse alerta do Kardec. É muito interessante, porque às vezes a gente pensa assim, né? Que estamos espiando faltas. Eu estou com essa doença, eu estou com esse filho difícil, eu estou com essa dificuldade financeira, eu devo estar espiando alguma coisa do meu passado, alguém que eu prejudiquei, mas eu posso estar pensando apenas na minha pessoa individualmente, o que eu fiz, pensando em mim mesmo. Mas acontece que eu posso ter participado de uma ação conjunta em que eu prejudiquei, em que eu feri, que eu usurpei, que eu invadi a privacidade das pessoas, tolhi a sua liberdade. Então eu posso ter participado mais ou menos desses crimes, digamos assim, contra a lei de Deus, de forma individual, mas também de forma coletiva. Então uma família que se enriquece à custa de outra, um povo que subjuga outro povo, leva o outro povo à desolação e à ruína. Nós sabemos que até poucos séculos atrás, a palavra de ordem era guerra, guerra e guerra, guerra para todo lado na superfície da terra. Uma raça que se esforça, e como isso aconteceu, por aniquilar outra raça. Nós tivemos o exemplo mais recente aqui na Segunda Guerra Mundial, né? Com a tentativa dos germânicos de exterminar os judeus. Então é essa a razão porque há muitas famílias, povos e raças, sob os quais vem a chamada pena de talião, que não é exatamente a pena de talião, ela pressupõe uma reação de mesmo valor, de mesma equivalência, tal qual. Mas o Espiritismo traz para nós que é possível atenuações. Então, quando a gente usa esse conceito da pena de talião, nós estamos sendo muito severos, né? Olho por olho, dente por dente. No Espiritismo, nós temos aquela ideia de que você feriu um olho, mas você pode atenuar, receber seu olho ferido de volta se você fizer ações positivas, ações no bem. Então nós temos uma situação que nós gostaríamos de trazer à tona aqui e relatar como sendo uma ilustração dessa situação da expiação coletiva. E é um caso muito interessante, porque ele veio através da psicografia do Chico Xavier, que para nós é altamente confiável, né? Através do espírito Irmão X, Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, no capítulo 6. O Irmão X começa a relatar um acontecimento que ocorreu no ano 177 depois de Cristo, passado na Gália, que é a atual França, né, a antiga França, na cidade de Lyon, na própria cidade do Kardec, Lyon. As leis permitiam, naquela época, que se aplicasse um máximo de rigor contra os cristãos. O que acontecia? Mulheres, crianças, velhos, doentes, mas também homens válidos, personalidades prestigiosas, que se declarassem fiéis a Jesus, fiéis ao Nazareno, eram detidos, torturados, eliminados sumariamente. O Irmão X deixa registrado que mais de 20 mil pessoas já haviam sido mortas nessas condições. Mas uma certa noite,
se anunciou para o dia seguinte a chegada de um famoso cabo de guerra, Lúcio Galo, que desfrutava de atenções especiais do imperador Marco Aurélio. Então o objetivo era bajular esse Lúcio Galo. Então começaram a apresentar ideias para as festividades. E alguns falaram, né? Vamos colocar os cristãos, vamos soltar os leões. Mas os leões estavam velhos, cansados, às vezes eles falhavam no massacre dos cristãos. Isso está registrado lá nesse relato. Então apresentaram um outro plano mais inovador para essas festividades. Eles reuniriam aproximadamente 1.000 crianças e mulheres cristãs, guardariam essas pessoas nos cárceres e no dia seguinte iriam ajuntá-las numa arena, molhá-los, né? Molhar ali todo esse pessoal, toda essa aglomeração com resinas e devidamente cercada de farpas para depois eles poderem incendiar todo mundo de uma vez. E ainda julgar por cima deles velhos cavalos, pisotear as pessoas. Então não se bastavam com a ideia de queimá-los. Também queriam pisotear, né? Massacrar todos eles. E cada cidadão daria como seu presente, como sua contribuição, levar um cristão, levar uma família presa para essa festividade. E durante toda a noite que antecipou os festejos, começou então as perseguições aos cristãos, eles foram sendo presos e aglomerados. E no dia seguinte, no dia da festividade, naquela tarde, né, largas filas de mulheres e criancinhas, aos gritos e lágrimas, no fim do soberbo espetáculo, como foi registrado, encontraram a morte queimadas nas chamas, alteadas ao sopro do vento ou despedaçadas pelos cavalos em correria. Mas aí vem o remate da história, em que o irmão X narra o seguinte, ou revela o seguinte: quase 18 séculos passaram sobre o tenebroso acontecimento. Entretanto, a justiça da lei, através da reencarnação, aproximou todos os responsáveis por aquelas ideias, os que se envolveram com aquele massacre, ou levando os cristãos, ou idealizando, seja lá como for, todos os que participaram, foram reaproximados pela reencarnação em diversas posições da idade física, não estavam necessariamente na mesma idade, e se reuniram de novo para uma dolorosa expiação que aconteceu no dia 17 de dezembro de 1961, na cidade brasileira de Niterói, no Rio de Janeiro, em comovedora tragédia num circo. Nesse ano, 61, eu tinha 5 anos de idade e eu me lembro desse caso, talvez no meu amadurecimento nos anos seguintes, de tanta repercussão que teve essa tragédia. Essa tragédia está muito bem detalhada para quem navega na internet, na Wikipédia. É a tragédia do Gran Circus norte-americano, de dezembro de 61, em Niterói. Quando lá está dito que 503 pessoas morreram queimadas e mais 800 pessoas feridas, vítimas de um incêndio criminoso motivado por vingança de um funcionário por ter sido demitido. Então vejam bem, nós não trouxemos para aqui os detalhes do acontecimento, porque até achamos interessante aqueles que desejarem ler, porque é um texto bem grande, mas uma das recordações que nós temos é que o circo anunciou durante muito tempo que teria uma grande lona de cobertura, e era uma lona muito resistente, uma lona muito segura para abrigar todas aquelas pessoas no espetáculo. Só que depois que teve um incêndio, que um rapaz lá ateou fogo para vingar do dono, e não percebeu ou não teve a intenção
que ocorreria a repercussão que teve, que o incêndio teria aquelas proporções tão grandes. Depois se descobriu que não era lona coisa nenhuma, era um pano de algodão lá pintado, quer dizer, aumentou o fogo e muito, né? E tem um caso lá narrado também interessante, que acho que alguns elefantes, ou um dos elefantes, ele fugiu por uma determinada direção, e ao fazer isso, ele abriu uma passagem por onde muitas pessoas conseguiram escapar, ou seja, as que não estavam compromissadas, né, com a lei de causa e efeito. Então nós temos assim um exemplo, né, que vivemos aqui no nosso país, com um relato espiritual daquilo que foi perpetrado no passado, onde a sabedoria divina, pelos mecanismos, né, mecanismos da engenharia reencarnatória, ele providenciou o retorno de todas aquelas pessoas envolvidas naquele planejamento lá no ano de 177 em Lyon, na Gália, reencarnaram aqui no Brasil e se reuniram nessa noite específica lá no circo norte-americano para a reparação devida, para sofrerem a expurgação do mal que provocaram. E sabe-se lá que condição entraram no campo espiritual como pessoas mortas por incêndio. O resgate coletivo é um aspecto particular da expiação coletiva. O resgate coletivo seria a desencarnação de todos ao mesmo tempo. Então isso acontece, por exemplo, quando há um acidente aéreo, um acidente de um trem-bala, um evento qualquer onde várias pessoas desencarnam por aquele mesmo motivo. Qual é o relato espiritual? O que é que os espíritos nos ensinam com relação a isso? Eles ensinam o seguinte, que se a morte é a mesma para todos, o resgate não é o mesmo para cada um. Por quê? Alguns vão sofrer, logo após a desencarnação rápida, o amparo espiritual. Então já estarão lá espíritos benfeitores acolhendo os recém-desencarnados para conduzi-los ao devido socorro. E ao passo que outros poderão ficar junto aos despojos, os restos mortais, por muito tempo. E por muito tempo, sabe-se lá quanto tempo, pode ser até por séculos. Certa vez, nós vamos contar até aqui por curiosidade, porque nós ainda temos tempo, na reunião mediúnica que nós dirigimos, e engraçado que nós lembramos disso aqui agora, eu não preparei isso para esse estudo, não. Mas certa vez, na reunião mediúnica que nós dirigimos, manifestou-se uma entidade e o doutrinador, o esclarecedor, né, que conversa com o espírito através do médium na reunião, era uma reunião de educação mediúnica, a gente faz um trabalho assim, parece um pouco um trabalho de detetive, para você entender se está falando com um espírito masculino, feminino, se é adulto, se é criança, se ele está consciente de onde ele está, de quem ele é, se ele tem memória, se ele se recorda. A gente tenta descobrir pela sua fala se ele está revoltado, se ele está triste, ou se ele está grato, se ele veio apenas agradecer, ou se ele está com medo, ou se ele está revoltado, que é a maioria. Mas esse espírito que nós estamos recordando foi uma coisa muito interessante, porque ele estava muito calmo, mas ele queria saber que dia que ele ia poder sair daquela escola, daquele instituto lá educacional. E nós não conseguimos assim de imediato entender por que ele estava preso nesse lugar, nessa universidade, nessa escola. Mas aos poucos, pelas pistas que ele mesmo deu, a gente joga uma pergunta, pela forma como responde, às vezes dá um gancho para a gente fazer outras perguntas e acertar o que estava acontecendo, até que ele mesmo relate. Simplesmente ele desencarnou e ele não quis se afastar do próprio corpo. E o corpo dele, mais precisamente o esqueleto dele, virou aquele famoso esqueleto colocado em exibição numa sala de aula.
para que os alunos pudessem estudar lá anatomia humana, fisiologia, né? E ele estava ali junto do seu esqueleto, sabe-se lá por quantas dezenas de anos ele ficou preso ali. E não conseguia sair, mas estava até assim. Esse estava bem consciente, bem tranquilo, então veio o socorro e ele foi libertado daquela situação. Então isso é só para a gente ver que às vezes a consequência, né, a consequência do problema, ela não fica só ali no momento do desastre, do incêndio, da queda do avião. Não, ela pode perdurar por muito, 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 muito tempo, né? Então nós aprendemos aqui com Kardec que esse reinado da solidariedade, da fraternidade, ele vai significar justamente justiça para todos. A justiça, né, vai ser a paz e a harmonia entre os indivíduos, as famílias, os povos, as raças. Naturalmente, não vai ser o espiritismo que vai fazer o mundo se tornar regenerado. Os homens é que precisam regenerar o mundo, mas o espiritismo certamente fará com que as pessoas fiquem mais compreensivas de como que funcionam esses mecanismos e como que elas devem agir para se precaver dessas situações. Então, a humanidade, ela se compõe de personalidades e as personalidades constituem, então, as existências individuais e também as gerações, que constituem as existências coletivas. Então, umas e outras, individualidades e gerações, avançam na senda do progresso por variadas fases de provações que, portanto, são individuais para as pessoas e coletivas para as gerações. Então, do mesmo modo que para o encarnado cada existência é um passo à frente, cada geração também marca um grau de progresso para aquele conjunto. E as gerações se compõem dos indivíduos que já viveram em gerações precedentes e segue-se que o progresso delas é o resultante do progresso dos indivíduos. Então a gente vê essa solidariedade de tudo, né? Eu, como indivíduo, precisando progredir por causa das minhas próprias faltas e também para contribuir com a coletividade que eu pertenci e que eu também sou devedor. Sabe-se lá de quantos crimes, né, que nós cometemos em grupo. Nós que fomos jovens e que andamos em turma, sabemos perfeitamente que quando o indivíduo está em turma, quando ele está num grupo, ele sente maior liberdade, sente um poder que ele não tem ou que ele não percebe como indivíduo. Então, as nossas ações podem ser muito piores.